A nossa convidada de hoje é desembargadora presidente do TRT da 2ª Região, que é a desembargadora Maria Doralice Novaes. É um prazer tê-la conosco. Grande prazer, meu. Muito obrigado. Presidente, o TRT da 2ª Região, que a senhora preside, é o maior do país? Sim, é o maior do país, seguramente é o maior do país e, assim, a longa distância dos demais. O Brasil tem 24 tribunais, né, do trabalho. São Paulo está em primeiro lugar e ele representa ainda 40% da demanda nacional. 40%? 40% da demanda nacional. E ele representa também, ele é 70 vezes maior do que o menor tribunal. Só para a gente ter a noção e a dimensão de tudo, né? Que fantástico. Somos 94 desembargadores, juízes de 2ª instância, assim denominados desembargadores, né? E somos aproximadamente 400 magistrados em primeira instância. Puxa, quer dizer, é uma instituição extremamente grande e responsável na solução de grandes conflitos. Seguramente. Que vão desde conflitos individuais a coletivos. Exatamente. Qual o maior desafio do TRT hoje, na sua avaliação, presidente? É abranger um pouco mais a jurisdição de São Paulo. O tribunal é um tribunal grande, porém ele estava muito centralizado. O nosso fórum, o Fórum de Primeira Instância, fica na Zona Oeste, ali na Barra Funda, é conhecido por todos, né? Mas ele realmente causava uma grande dificuldade para todos comparecerem às audiências, tanto em trabalhadores quanto os empresários, sobretudo os pequenos empresários. Micro e pequenos sofrem muito. E a gente estava preocupado com isso, porque nós estamos crescendo muito e todas as varas estavam centralizadas. Pensamos então em dividir um pouco o trabalho e descentralizar. Que bom. Resolvemos fazer algumas varas. Instalamos na Zona Leste, já tem um fórum na Zona Leste funcionando. E agora, no próximo mês, nós vamos inaugurar a Zona Sul. Que bom. Para prestigiar um pouco o pessoal da Zona Sul. Que bom, descentralizar um pouquinho é bom. Agora, quando se fala justiça do trabalho, existe uma frase que para micro e pequeno é assim, mais ou menos a sentença de morte, que chama-se penhora online. Como é que a senhora, com toda a bagagem, experiência acumulada, vivência, vê este quadro de penhora online? Claro que ninguém quer tirar o direito do trabalhador, mas nós queremos manter as empresas sobrevivendo. Como é que a senhora vê esse desafio? De fato é um desafio, eu acho que é exatamente isso. Quando começaram a pensar nessas questões de penhora online, evidentemente que se pensou na grande empresa, na empresa que tem um grande faturamento, ou aquele que está fugindo, entre aspas, claro, de uma execução, né? Depois, com o tempo, a gente foi verificar que alguns prejuízos eram causados por conta disso, sobretudo com as empresas pequenas ou pessoas físicas, em resumo, né? E aí foi se aprimorando. E eu acho que hoje as coisas estão sendo vistas sob essa ótica, sobre a ótica também de assegurar aos pequenos, às pessoas físicas ou às microempresas uma garantia. Tanto que agora o CNJ está baixando um regulamento através do qual ele limita bastante o uso nesses casos. E verifica, o juiz, ao fazer essa penhora, ele tem que verificar as condições da empresa e fazer com que ela tenha condição de continuar funcionando. Claro. Sabe? Hoje é uma preocupação muito grande com as pequenas empresas e também com as pessoas físicas. Claro, né? É um processo evolutivo que felizmente vem ocorrendo. Isso, mas está sendo assim, de grande evolução, porque realmente aconteceram muitos problemas, nós tivemos muitas dificuldades e também para nós não é vantajoso, porque a gente sabe que se a gente penhorar de forma inadequada, a gente vai ter até mais um processo que seguramente será um mandado de segurança, não é? E que vai atravancar ainda mais a justiça. Não é esse o propósito. A empresa também. Isso, não é esse o trabalhador não recebe, a empresa fecha, só tem perdedor. Agora, nesse sentido também parece que o tribunal inovou mais uma vez no bom sentido. E me corrija, por favor, presidente. O tribunal decidiu que mesmo após a existência de um julgamento,
pode-se fazer uma conciliação, pode-se fazer um acordo. Daria para contar um pouquinho para a gente como é que isso opera, Claro, por favor? com certeza. Eu acho que uma das grandes propostas da modernidade, da Justiça de São Paulo, é justamente essa. Fazer com que os processos cheguem ao final, sabe? Porque uma das coisas que a gente verificava com muita frequência é que muitas das vezes os reclamantes ganhavam, mas não levavam, porque verdade. é muito difícil a execução. É um outro processo, um processo muito complexo a execução. Então nós achamos que seria razoável investir justamente nos acordos. E montamos 2 núcleos de conciliação. Um núcleo de conciliação permanente, que fica durante todo o ano à disposição de quem queira fazer acordo. Basta se inscrever pelo site. E também nós promovemos algumas formas de melhorar os índices de acordo, né? E temos uma semana de conciliação dos processos de execução. Essa semana, inclusive, vai acontecer agora em setembro e estamos com as inscrições abertas para esse fim. Nós temos magistrados que trabalham especificamente com isso, servidores todos credenciados também, pessoas que estão interessadas em resolver a solução efetiva da demanda através de uma conciliação. E qualquer um pode se inscrever? Qualquer um pode se inscrever pelo site os processos são... Porque é no Fórum da Barra Funda que ocorre esse núcleo, né? Sim. Os processos são deslocados para esse núcleo e são notificadas as partes para elas comparecerem em dia e horário marcados. E assim, com toda a paciência e todo o tempo do mundo para conciliar. Que bom! Porque as varas, às vezes, a correria do dia a dia nem sempre dá muito tempo para dedicar ao acordo, né? Aliás, quase nunca dá tempo, né? Em função do número gigantesco. Quantos processos existem hoje só na segunda região, aproximadamente? Na segunda região, eu diria lá na Barra Funda, que é o prédio da primeira instância, nós temos 1 milhão de processos tramitando. 1 milhão? 1 milhão. Ao dia, nós temos cerca de 1.000 audiências. 1.000? 1.000 audiências por dia. Humanamente impossível. O senhor sabe que circulam por aquele prédio cerca de 25 mil pessoas ao dia. Por dia? Ao dia. 25 mil? É uma imensidão, não é? É meio estádio de futebol lotado, não é? Sem lugar para sentar, né? Todo mundo. É verdade, é verdade. Então, realmente é uma cidade. Tem muita cidade de pequeno médio porte que não tem todo isso de população, né? É verdade. Aliás, a maioria do Brasil são municípios extremamente pequenos. E nós temos que administrar todo esse pessoal dentro de um único prédio. Foi, inclusive, esse um dos motivos também que nós entendíamos que devíamos descentralizar, porque aquele prédio não comportava mais. Que é importante. Que é importante da comunidade, as empresas, os trabalhadores, os juízes, a sociedade como um todo. Né? Fazer a prestação de serviço chegar mais próximo. E além de fazer mais próximo também, assim, de prestar uma jurisdição melhor, sabe? Porque a gente presta um serviço, né? Claro. E a gente quer prestar um serviço um pouco mais sério, mais decente. Sério não, porque ele sempre foi, mas não, assim, sempre mais foi sério, sentido. Sempre foi sério. Sempre tiveram divergências que fazem parte de um processo de construção e modernização da sociedade. Exato. Agora, falando em processo de modernização, como é que, com toda a sua bagagem, com toda a sua experiência, a senhora vê o sindicato de trabalhador do futuro? E hoje, com a globalização, nós temos desafios gigantescos. Por exemplo, no Japão, gente morrendo de trabalhar. Tem até matérias a respeito agora por excesso de trabalho. Outros países, também dentro da globalização, onde se ganha um salário de $30 por mês, que também não é o que nós estamos defendendo para o Brasil. Como que a senhora vê o grande desafio do emprego e a tendência do trabalho face a essa tendência completamente diferente dos vários países? Estados Unidos é contrato, China não tem defesa nenhuma. Como é que esse desafio chega ao TRT e a visão de futuro disso? Claro que vai ter que ter debates, estudos, etc. Mas existe alguma coisa começando a andar nesse sentido hoje? Começando a andar, eu não diria assim em termos práticos, mas começando a pensar sim, não é? Porque muitas pessoas pensam o novo direito do trabalho, que seguramente vai ter que compreender toda essa situação mundial, né?
Acho até que o ideal seria que tivéssemos uma legislação mundial do trabalho, seria muito mais eficaz. Seria o ideal, né? Mas enquanto não tem, a gente tem que trabalhar com a legislação nacional e ela tem que pensar em termos macros e também tem que pensar todas essas mudanças que estão ocorrendo, não é? No mercado de trabalho. E penso que o sindicato tem um excelente jeito de trabalhar justamente nesse meio, sabe? Onde a legislação vai ter não sei se eu diria um vácuo da legislação, porque os sindicatos, eles poderão trabalhar no varejo, em cada circunstância, verificando as circunstâncias individuais e peculiares e geográficas de cada trabalhador, né? Que são diferentes. Que são diferentes, seguramente. A gente não pode imaginar que o mesmo trabalhador aqui em São Paulo, na capital, seja o mesmo trabalhador de uma região rural, não é? Mas também a gente tem que imaginar que há determinadas circunstâncias que o legislador não previu, não deu para ele prever. E aí entra o sindicato, sabe, nesse nicho extremamente importante de individualizar e caracterizar o trabalho. Nessas características novas, se é que nós podemos chamar assim, né, desses novos desafios, qual a visão ou qual a esperança daquilo que se teria um início de debates? Porque, dando um exemplo mais concreto, se fala em precarização do trabalho através da terceirização. E a senhora, melhor do que ninguém, sabe que quando se fala em TI, quando se terceiriza, é exatamente o contrário da precarização. Os ganhos são muito maiores. Agora, na posição de presidente de um tribunal, né, com toda a responsabilidade dessa decisão, como é que se avalia esse caso a caso? Como esse desafio? É um desafio e tem que ser avaliado caso a caso, seguramente. Mas nós temos que compreender as mudanças e nós temos que acompanhá-las, claro, né? E a TI, por exemplo, ela começou como uma atividade meio. Hoje ela é essencial a toda a empresa, né? Não tem uma empresa que sobreviva sem a TI. Mas, de qualquer maneira, também nós não podemos exigir que todas as empresas tenham um setor de TI. Não tem lógica, né? Porque desenvolver um software, de repente, aqueles técnicos não precisam mais estar lá. Então, a gente tem que compreender que a atividade de TI ela não é permanente, constantemente, né? Na produção de softwares. E como é o caso, por exemplo, de outras figuras, né? Como é o caso do faxineiro, que hoje já é caracterizado como terceirização possível. Mas a questão da precarização, a TI, ninguém pode dizer que hoje um técnico de TI tem atividade precarizada. É verdade. Não é? Se hoje ele for prestar serviço numa indústria, ele não pode receber a remuneração da indústria porque ele estará recebendo menos salário do que ele receberia na terceirização. Então, todos nós temos que compreender essas mudanças. Claro. E hoje, a indústria já recebeu muito bem, mas hoje não é o melhor salário. É verdade. Não é? A gente sabe que hoje os melhores salários estão, por exemplo, na indústria petroquímica, né? A prestador de serviços também tem excelentes salários, dependendo do ramo da prestação de serviço, né? É verdade. Agora, a gente tem que compreender que as peculiaridades estão aí, que o mundo dá viravoltas, não é? Ainda bem. Nós chegamos ao final do nosso tempo. Eu pediria suas considerações finais. Eu só gostaria de agradecer demais o convite, em meu nome pessoal e em nome do Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região, dizer que estou aqui extremamente honrada e muito feliz de estar na companhia dos senhores. Eu queria agradecer muito a sua participação, desembargadora Maria Doralice Novaes, presidente do TRT da 2ª Região. Muito nos honra a sua participação. Parabéns pelo seu brilhantismo e que possa servir de exemplo para tanta gente que tanto necessita de bons exemplos nesse país. E a você que esteve conosco, o nosso mais profundo agradecimento, com a certeza que estaremos juntos na semana que vem. Até lá!